Amadinhos! Não deu nem tempo de sentir minha falta. Já tô aqui de novo. Então, antes de mais nada, eu já vou colocando aqui o título da live: audiência para suspensão condicional do processo. Então, enquanto você vai entrando, eu vou colocando aqui. Mané! Saudade de você, cara. Semana que vem nós estamos juntos. Vamos voltar às aulas. Daniele, boa noite. Seja bem-vinda. Hoje é mais um dia de live da nossa semana da audiência com excelência. Eu estou vindo aqui para falar com vocês cada dia sobre um tema diferente, sobre algo de relevância para a tua advocacia. Grande Jailson, boa noite. Está aqui para fazer... Me testar, Jailson? E tem sido uma satisfação estar aqui com vocês. Tem sido muito bom, experiências incríveis. Agradeço a Deus de coração por ter a oportunidade de estar aqui novamente. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Segunda-feira foram mais de 3 horas de aula. Ontem, 1h30 de live quase. Hoje vai ser mais relax, mais tranquilo. Não prender demais vocês aqui, tá? Hoje vai ser... Vou tentar fazer em menos tempo. Até porque é um assunto que não tem como você vencê-lo em uma live somente no Instagram em tão pouco tempo. Então, olá, Carol, seja bem-vinda. Oi, Anne, tô vendo você entrando. Então, a gente vai conversar um pouco. Eu vou trazer alguns elementos essenciais dentro do procedimento, aquilo que normalmente não se fala, mas que é preciso que o advogado se atente. Vamos conversar sobre ele hoje. Essa é mais uma aula bônus. Para você que não sabe, segunda-feira eu lancei minha mentoria, Decodificando a Prática da Advocacia Criminal. E a partir de então estou fazendo uma semana de aulas bônus. Essa matéria é uma disciplina que estará sendo tratada na mentoria, especificamente. E aí vamos, logicamente, de forma mais profunda, porque nós temos mais tempo para conversar e discutir. Aqui há uma limitação. Grande Newton, Hugo, Álvaro, meu irmão. Cadê você segunda-feira? E aí, logicamente, não é possível um assunto que acaba sendo denso e de tanta relevância no dia a dia. O jovem advogado, ele normalmente começa a se deparar com crimes de menor repercussão, crimes de menor potencial ofensivo, crimes mais comuns. Então é muito importante você entender, compreender como é que funciona esse universo das infrações de menor potencial ofensivo, daquelas infrações que, mesmo não sendo de menor potencial ofensivo, mas que permitem e trazem a possibilidade de medidas despenalizadoras que vão apresentar uma alternativa para o teu cliente, uma alternativa para você buscar, dentro dos limites legais, um melhor resultado. E, logicamente, muito grato a Deus por estar aqui mais uma vez, por Ele me permitir. Eu tenho passado por dias muito saudosos e ontem eu fiquei até emocionado na live, ouvindo a história do Dr. Guilherme, porque achei muito parecida com a minha, sabe? Então, olá, Aninha! Então, de repente, começa a vir um filme e eu me vi há alguns anos atrás, quando eu estava no posto de gasolina, sonhando ainda em fazer direito e fazendo algumas besteiras. Eu lembro quando eu enchi o tanque de um caminhão com gasolina, quando deveria ser diesel, ou quando em um Corcel, o Corcel ele tinha o tanque do Corcel ficava embaixo da placa. Então você virava a placa e encaixava a mangueira. E eu acabei não encaixando direito. E aí no lugar de ir para o tanque, a gasolina foi para a mala do carro. E aí você já imagina a confusão. E foram muitas experiências. E há 10 anos atrás eu já não estava mais no posto, estava
num depósito de material de construção e você passar 10 anos de uma realidade de tantos, vou dizer, sofrimento, de dificuldades, de limitações, onde parece que nunca vai passar, que aquilo nunca vai acabar, que você vai ficar ali no fundo do poço a vida inteira, e aí de repente as coisas vão acontecendo, um passo de cada vez. Deus, ele te tira de um lugar e te leva a outro, e logicamente tem uma caminhada. E aí 10 anos depois eu estou aqui com vocês. Eu tenho a oportunidade de todos os dias compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi, daquilo que eu tenho executado. Então é motivo de muita gratidão a Deus. E aí eu vou aqui logo começar. Eu vou lembrar aqui as pessoas. Vou tocar aqui para encaminhar a live para 5 amadinhos. E queria pedir a vocês que fizessem o mesmo. Tocar aí no aviãozinho e envia para 5 amadinhos, só para lembrar que o professor Cadu está aqui, que tem assunto para a gente tratar, para a gente conversar. Um assunto importante nessa quarta-feira. Vou concorrer aí com novela, com Netflix, Jornal Nacional. Talvez seja até mais interessante estar vendo esses programas alternativos. Mas aqui a gente está se aperfeiçoando, buscando um crescimento pessoal. E uma coisa que eu posso te dizer, que eu aprendi nessa vida, é que você precisa se comprometer todos os dias. Porque seu nível de sucesso, ele vai acompanhar o seu nível de desenvolvimento pessoal. E aí, amadinho, sem mais delongas, vou começar, aos poucos vai chegando mais gente. Se não chegar, estou aqui com vocês, estou feliz, porque não importa o número de pessoas, o que importa é a gente comunicar aquilo que Deus nos confiou. Eu creio muito nisso, e se aquilo que eu falar a uma pessoa fizer a diferença na vida de uma pessoa, para mim já valeu, já é suficiente. Não há nada melhor. Tem uns 2 meses eu postei uns stories falando sobre o prazo no processo. Quando você perde um prazo sendo induzido a erro por uma informação errada da vara. E aí eu falei um pouco sobre isso e um colega entrou em contato comigo e disse: olha, eu acabei perdendo, tenho uma certidão agora nos autos, dizendo que é intempestivo o meu recurso porque eu perdi o prazo, protocolei um dia depois do que deveria. Só que o sistema PJE indicava o dia que eu protocolizei o recurso. Eu disse: olha, eu disse a ele que existe uma situação no CPC que, quando houver justa causa para você praticar o ato de forma intempestiva, e uma dessas situações de justa causa era justamente quando a vara, o próprio Estado juiz, lhe leva a erro, comunicando-lhe, mostrando uma data. Ora, se o próprio judiciário, que é aquele que vai receber o meu ato, ele diz que meu ato é para o dia 10, então, naturalmente, eu vou olhar ali dia 10 e vou confiar. Dia 10 é um sistema que calcula automaticamente. É uma coisa lógica, né? Então, o STJ ele já massificou a jurisprudência nesse sentido. E aí eu passei isso para ele e foi muito bom receber depois o feedback, ele voltar a dizer: ó, professor, muito obrigado, aquilo que você me disse, a peça que você me passou. E aí eu mandei para ele uma peça em um processo semelhante que eu tinha utilizado. Ele disse: foi perfeito, e o juiz recebeu o meu recurso, reconheceu a falha. Então isso já vale. Isso já vale, é isso que recompensa. E aí eu quero ir com você. Dos que estão aqui, deixa eu perguntar: quantos já participaram de uma audiência? Você que está aqui, estou vendo Rui. Já participou de uma audiência para a proposta da suspensão condicional do processo? O processo penal, enquanto você vai respondendo aí, se alguém já participou, o processo penal, ele vai sendo conduzido através de procedimentos, que é uma sequência de atos previamente determinados pela lei, tá? Isso é comezinho. E esses procedimentos, eles terão 2 naturezas, uma especial e comum. Na comum,
Na comum, o que acontece? Ele poderá ser ordinário, e aí nós vimos a audiência no rito ordinário segunda-feira, sumaríssimo e sumário. Hoje a gente vai se ater ao que diz o rito sumaríssimo, porque a lei 9099/1995, que é a lei que trouxe esse procedimento especificamente, ela disciplina em seu artigo 89 o SUSIS, a suspensão condicional do processo. Ela traz especialmente duas medidas despenalizadoras, são medidas eu vou tentar dizer não, você me perdoe, a palavra é uma medida de desencarceramento, saiu, de vez em quando trava tudo aqui. Então são medidas que, para evitar o encarceramento, para diminuir, são medidas de política criminal, onde se imporá uma condição para o réu cumprir, e aí evita que ele seja processado, que ele vá cumprir pena privativa de liberdade. E aí o que acontece? A gente viu um dia desse a transação penal e hoje eu quero falar com você sobre a suspensão condicional do processo. Como eu disse no começo, a gente vai ver aqui dois pontos essenciais. Algumas questões de direito aplicáveis ao caso que normalmente não se fala por aí, e aí corre-se o risco de, uma vez que você não tenha conhecimento disso, você não consiga exercer uma defesa plenamente eficaz. E quero falar como vai ser de fato a audiência, tá? O que é essa suspensão? Essa suspensão é uma medida em que o Ministério Público propõe ao acusado não processá-lo e deixar o processo suspenso durante um período de 2 a 4 anos, em troca dele cumprir determinadas condições, desde que ele atenda a alguns requisitos objetivos e subjetivos que a lei estabelece. E aí a gente começa um primeiro ponto. A natureza jurídica da suspensão condicional do processo é o nolo contendere, que quer dizer o seguinte: o cidadão ele não assume a culpa, tá? Mas também ele não quer ser processado, então ele vai se submeter a cumprir algumas medidas. O SUSI, essencialmente, ele vai possuir um primeiro e grande requisito, que ele será aplicado para aqueles crimes cuja pena mínima não é superior a 1 ano. Então, pega esse ponto para você despertar, que aqui não é pena máxima, como se trata na transação penal. Aqui é a pena mínima, 1 ano, o limite, tá? Só que essa regra não é absoluta, e eu falo com você daqui a pouco. Isso é algo que pouco se dissemina e a gente vai trabalhando. Quando nós estamos no rito sumaríssimo, o que é que vai acontecer? Crime de menor potencial ofensivo, pena de até 2 anos. Esse crime poderá ter uma natureza de iniciativa privada ou incondicionada ou condicionada à representação. Quando a vara recebe o termo circunstanciado de ocorrência, ela designa uma audiência preliminar, onde poderá se propor a transação penal ou a composição civil dos danos. Morre essa fase, não sendo possível nenhum nem outro, volta o processo para o MP e o MP vai e oferece denúncia. Depois que ele oferece a denúncia, surge a fase da suspensão condicional do processo. Isso no rito sumaríssimo. No rito ordinário, acontece diferente. O promotor não vai ter essa fase de audiência preliminar. Ele vai oferecer a denúncia e, uma vez que o magistrado recebe a denúncia, se abre, designa-se uma audiência para se oferecer essa proposta, tá? Então tem esses dois momentos que a gente precisa diferenciar. Na suspensão, ele terá que ser observado 2 pressupostos essenciais. O acusado, ele não poderá estar sendo processado por outro crime, caso contrário não pode oferecer essa proposta,
e ele não pode ter sido condenado a crime. A lei fala em crime, e aí eu quero chamar a tua atenção para aquilo que não está na lei, e é preciso você tomar conhecimento, porque só assim você vai poder, de fato, explorar todas as ferramentas que o nosso ordenamento outorga para você ter uma defesa, praticar uma defesa efetiva. É o seguinte, a lei fala em crime, só que existem construções jurisprudenciais que nos dão margem para outras circunstâncias. Então é o seguinte, ainda que a lei fale em crime, esse crime ele tem que ser por pena privativa de liberdade. A lei está silente. Se você for condenado anteriormente a uma pena de multa, por exemplo, ou uma pena apenas restritiva de direito, que não lhe obrigue a cumprir uma pena privativa de liberdade, ainda assim o seu cliente terá direito ao subsídio, tá? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que essa pena, essa condenação, ela tem que ter transitado em julgado. A lei fala só em condenação, o que dá a impressão de que foi condenado, está sujeito a recurso, então ele não pode. Olha, não se aplica, tá? Independentemente da lei constar condenado, uma vez que, deu foi um branco agora, brincadeira. Independentemente do que a lei diz, é necessário haver o trânsito em julgado da condenação. Então se liga nesse ponto. Outra questão interessante, que é preciso que você se atente para não permitir que seu cliente acabe sofrendo uma reprimenda maior do que a necessária, é que a lei diz que a pena não pode ser superior a 1 ano, tá? Mas esse pressuposto não é absoluto. E já existe um permissivo que e é o que pouco se pratica, e é por isso que eu digo assim que é importante você tomar ciência desse universo. Como dizia Teori Zavascki, não existe um melhor auxiliar da justiça do que um bom advogado. Porque muitos promotores não conhecem esses pontos. Muitos juízes também não. A gente vive realidades de juízes e promotores que vivem assolados com o número de processos de feitos que participam, juízes que acumulam 2, 3, 4 varas, acostumados a lidar com questões civis e administrativas. Então você conhece muito do que é regra geral, mas nos detalhes você se perde. E a advocacia criminal, ou qualquer ramo da advocacia, para você ter realmente sucesso e construir uma carreira sólida, isso vai ser feito a partir dos detalhes. Então o que acontece? Se a pena ali presente no preceito secundário do tipo penal se referir apenas à multa, ou seja, prestação pecuniária, ainda que a pena mínima seja superior a 1 ano, caberá a suspensão condicional do processo, tá? Então, fica ligado nisso, para quando você estiver presente, representando seu cliente, de repente o MP não faz a proposta, porque diz que a pena é superior a 1 ano, mas aí você vê que a pena, que a pena privativa de liberdade é superior a 1 ano. Entretanto, existe a possibilidade de só se aplicar a pena de multa, aí você vai se ligar, ainda que seja aqui superior a 1 ano, mas a pena pode ser aplicada alternativamente só multa, então aqui vai caber. Eu já aprendi isso com o Prof. Cadu, e agora eu vou fazer isso para o meu cliente. Outro ponto que lhe compete. Chega na audiência, como é que vai acontecer? Primeiro, o promotor ele faz a denúncia, tá? A lei fala sobre recebimento de denúncia. Então o juiz ele vai fazer inicialmente uma análise se existem indícios suficientes de autoria e de materialidade. Existe uma praxe em nosso judiciário que o recebimento da denúncia é na homologação. O juiz ele não para analisar de fato. Ainda que a lei diga, eu quero te falar a realidade, ele recebe aquilo dali, recebeu no sentido de ser entregue a ele, e aí ele faz o recebimento processual e já manda citar, sabe? Não dá o trabalho de realmente
esmiuçar o que está ali. E aí, existe um costume, normalmente quando o magistrado percebe que cabe a suspensão condicional do processo, ele praticamente impõe que o réu aceite. Então, o primeiro ponto, eu quero chamar a tua atenção já dentro da sala de audiências, que quando chegar no ato, você precisa ter tranquilidade e se manter com a postura para, quando o magistrado, o MP, tentar de alguma forma coagir o teu cliente a aceitar a proposta, você simplesmente respire e, tendo feito uma análise, eu preciso te pedir isso daí, você chamar a atenção, para você fazer uma análise prévia. Olha, aqui, nesse processo especificamente, existe uma possibilidade real do meu cliente ser absolvido? Existem elementos de fato que coloquem ele na senda criminosa? Se não existe, se tem algo que eu possa fazer e que essa alternativa acaba não sendo tão interessante porque eu posso absolvê-lo ao final, não aceite, tá? E ainda que o magistrado queira impor, nunca aconteceu comigo, mas aconteceu com uma amiga, que ela estava na sala de audiência e quando ela disse que não iria aceitar, porque o cliente dela queria provar a inocência, a juíza olhou assim, doutora, você sabe as implicações disso daí? Seu cliente tem consciência disso? E ela disse, tem, doutora, eu já conversei com ele, como é que funciona e etc. Então, não se deixe levar, sabe? Quando você estiver convicto do que tem que fazer, mantenha os pés firmes e dê o sangue na canela, vá até o final. A lei fala ainda que o MP poderá propor essa proposta. Só que esse poderá, essa palavra ela perde um pouco o sentido. Porque o STJ já determinou que o MP tem, na verdade, um poder-dever. Ou seja, somente ele pode propor, ok. Mas ele terá o dever de fazer quando os pressupostos legais estiverem presentes, tá? Então, ainda que ele fale em poder-dever, ainda que ele fale em poderá propor, ele deve propor quando estiverem presentes os requisitos legais. Caso o MP não proponha, caso, diante de um caso concreto, ele não faça essa proposta, vamos lá para o bizu, o que é que lhe compete? Você vai provocar o magistrado, para que o magistrado remeta o processo para o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, para que esse procurador nomeie um novo promotor, para que outro promotor venha e ofereça a denúncia. Existe um precedente do STJ também que diz o seguinte, e aí, mais um bizu, vai anotando aí. Esse precedente diz que poderá o juiz intervir diretamente, ainda que essa proposta seja privativa do MP, o juiz poderá intervir quando o MP se quedar inerte. Então você pode também fazer essa provocação ao magistrado. Lembra daquilo que a gente conversou segunda-feira? Aqui poderá ser feito de duas formas. Porque a denúncia, ela pode ter sido recebida e você já ser citado. E aí você se manifesta na resposta à acusação, alegando, informando, pedindo em sede preliminar que seja designada a audiência para proposta da suspensão condicional do processo. Ou se tratando do rito sumaríssimo, onde a denúncia pode ser oferecida em audiência, caso o promotor não faça, você faz a intervenção. Lembra do que a gente conversou? Excelência, pela ordem, compete agora ao MP fazer a proposta. Caso ele se recuse, você pode pedir que remeta os autos ao PGJ ou que o próprio magistrado faça a intervenção. O STF editou a súmula 696, anota aí, e nessa súmula ele ratifica esse ponto de que, uma vez que estejam presentes requisitos subjetivos e objetivos, o MP deve sim fazer a proposta. O que é que você tem que estar atento? Se você não reclamar no momento oportuno, lembra do que a gente conversou? Artigo 278 do CPC, está lá precluso. Uma vez que você não se manifeste na hora que tem que se manifestar, ou seja, recebeu a denúncia, você foi citado, se você não falar nada, iniciar a instrução e você não tocar nesse ponto,
não tem mais jeito, tá? Você não poderá reclamar depois. Esse direito que assiste ao acusado, ele não é absoluto. Então, trata-se de uma nulidade relativa, que só você poderá invocar se você tiver reclamado no momento oportuno e ainda assim tenha ele negado, tudo estará nulo. Mas se você tiver silenciado e deixado passar, morreu o boi. O que aconteceu com a cliente minha, lembro que eu recebi essa dona fulana desesperada, o crime era de estelionato, o MP ofereceu a denúncia e não tocou no assunto. Quando eu fui para os autos, eu vi que a denúncia foi no estelionato na modalidade simples. Sendo na modalidade simples, a pena mínima é de 1 ano. O que foi que eu fiz? Na resposta à acusação, imediatamente eu arguí esse ponto. E eu disse, olha, doutora juíza, a senhora intime o MP para oferecer a proposta ou a senhora mesmo faça a intervenção e se não fizer, já remeta para o PGJ. E aí a juíza, quando recebeu a minha resposta à acusação, o primeiro ato dela foi abrir vistas ao Ministério Público e o MP, coerentemente, reconheceu a falta e ofereceu a proposta e assim minha cliente livrou-se. Mas se eu tivesse silenciado, ela tinha perdido. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é que tem exceção. Eu falei aqui sobre pena mínima de 1 ano, falei que se a pena aplicada puder ser de multa, pode ultrapassar essa pena mínima de 1 ano, ok? Mas se tratando de crimes em que se processe mediante a Lei Maria da Penha, independentemente do quantitativo de pena, não se aplica esse instituto, tá? O STJ editou a súmula 536 e ele disse que a transação penal e a suspensão continuada do processo não se aplica aos crimes regidos pela Lei Maria da Penha. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a suspensão condicional do processo. A audiência para aceitar essa proposta, eu estou pincelando um pouco do procedimento e de alguns aspectos relevantes sobre o direito, tá? Então fica aqui conosco, não se perde e você vai entendendo aos poucos. Outro ponto que eu quero chamar a tua atenção é que a lei fala em Ministério Público. Mas sabe aquele ditado, quem pode o mais, pode o menos? Se tratando de crimes de ação penal de iniciativa privada, também será possível, tá, a aplicação da suspensão constitucional do processo. Entretanto, a titularidade não será do MP, e sim do querelante, é a própria parte que deverá fazer a proposta. Mas o que acontece? O que é muito comum? Normalmente esses crimes promovidos mediante ação penal de iniciativa privada, existe uma certa animosidade. Então, é crime de calúnia, é difamação, é injúria, é uma lesão leve. Lesão leve não, que é condicionada. São crimes de proximidade e crimes que geram uma certa animosidade e que faz a parte não querer fazer nenhum tipo de acordo com o outro. Eu acho que você já deve ter visto isso, eu não sei se vocês já viram, mas se sim, deixa aqui um comentário. Se você já viu, em algum momento, uma parte que depois dessas confusões de vizinho, de briga de festa, ele sente numa audiência e queira fazer um acordo ou queira propor a suspensão constitucional do processo, porque o que eu vejo aqui eu quero botar para torar nele, eu quero que ele se lasque. É o que eu vejo aqui. Essa é a minha realidade, foi o que eu sempre vi. Mas se você tiver algo diferente, vem cá e conta pra gente. E aí, o que acontece? Caso ele se recuse, o querelante se recuse a fazer a proposta, o que é que você pode fazer? Primeiro, você pode pedir ao MP, aliás, ao juiz que faça a intervenção, ao juiz que faça a proposta. Você pode pedir que o MP, como custos legis, receba essa prerrogativa para propor. Verdade, Hugo, é o que eu vejo por aqui também, Hugo. Não querem conversa, não querem, são audiências até, parece audiência de família, audiência, aquela zoada, um clima de hostilidade,
E a gente tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar isso daí. E aí, você pode pedir que o juiz faça a intervenção ou que remeta para o MP, como custos leves, fazer essa proposta. O FONAGE editou o enunciado 112 e esse enunciado diz que caberá ao MP fazer essa proposta efetivamente. Só que o STJ tem um posicionamento que não. Mas como o FONAGE já se manifestou a respeito, então use aquilo que melhor se aplicar ao seu cliente, aquilo que melhor lhe aprouver dentro do caso concreto. Se você tiver de um lado, use o FONAGE. Se você tiver como querelante, diga que não pode. E aí vai depender muito do lado que você estiver. Você precisa saber a ferramenta para utilizá-la no momento oportuno, tá? Como eu te disse, não aceite de imediato. Quando você chega na audiência, vai sentar você do lado esquerdo do magistrado, Ministério Público do lado direito. O juiz ele vai explicar como é que funciona, ele vai ler a denúncia e ele vai ler a proposta do MP. E aí ele abre para as partes, abre para o advogado e para o cliente lerem e dizer se aceita ou não aceita. Existem algumas condições para o cliente aceitar. Algumas condições que ele terá que se submeter e você tem que deixar isso claro para ele. Primeira delas, ele tem que reparar o dano, tá? Salvo impossibilidade de o fazer. Segundo, ele vai ter a limitação de final de semana. Ele vai precisar se recolher e não frequentar bares, etc, e blá, 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 blá. Ele não poderá ausentar-se da comarca onde reside sem autorização judicial. Ele não poderá, aliás, ele tem que mensalmente justificar em juízo quais são suas atividades. E o juiz pode ainda fixar outras medidas que ele julgar conveniente. Até 2017 ele não poderia impor nenhum tipo de pena, nenhum tipo de restrição de direitos ou prisão pecuniária. Mas o STJ mudou o entendimento e disse que não, olha, aqui agora, como a lei fala em outras condições, cabe ao magistrado escolher o que pode ou o que não pode e o que julgar conveniente dentro do caso concreto. Então, o que é que eu tenho visto? Juízes têm determinado prestação pecuniária, têm determinado pena restritiva de direitos, que preste serviço à comunidade, enfim. Até 17 não podia, agora pode, a gente tem que se submeter ao que diz, o STJ, um julgamento de recurso repetitivo. A gente acaba ficando alijado, não tem muito o que fazer nesse sentido. Mas você precisa estar atento e ligado para, nessa audiência, nesse momento que receber a proposta, você analisar sobre a adequação da proposta. Porque às vezes o MP propõe algumas coisas que acaba sendo mais gravoso do que cumprir a pena no final. Tá? Porque de toda forma, se você for condenado a réu primário, borra e tal, a pena vai ter que ficar lá embaixo, ela vai ser substituída por uma restritiva de direitos, talvez seja suspensa, e você não estaria sujeito a uma série de condições. Então, você precisa analisar e ter jogo de cintura, e é por isso que eu estou falando essa semana só sobre audiência, e falo muito disso na mentoria, porque eu vejo que uma grande dificuldade do jovem advogado são os atos que exijam manifestação dele. Os atos em que você não vai ter apoio, onde não tem um livro para você parar na hora e estudar e responder por escrito, onde você pode escrever errado e vir corrigir, onde você pode ter apoio, você pode ligar para uma pessoa, tirar dúvida, não. Eu vejo que a grande dificuldade é ali na hora, onde você está inserido naquela realidade. Então por isso eu estou tendo esse cuidado, porque sofri muito com isso, de abordar isso na mentoria, e a gente vai falar sobre isso de forma bem mais aprofundada. Falando nisso, inscrições estão abertas, se você quiser saber mais a respeito, se eu estivesse no seu lugar, eu faria.
vai no link da bio, dá uma lida. Existem todas as ferramentas que você precisa para exercer a advocacia com excelência e começar de fato uma carreira, para iniciar uma construção. A gente trata na mentoria. Voltando aqui ao assunto, você precisa ter cuidado para não permitir esses excessos. Então se imponha, na hora que você receber, o que você vai fazer? Sequência pela ordem. Existem algumas condições aqui que são excessivas e que na verdade acaba agravando mais a situação do meu cliente do que se eu esperar ele ser julgado, tá? Então faz essa análise, se posicione. E aí, caso o magistrado não aceite, caso o MP também não aceite, você vai ficar tranquilo, não vai entrar em discussão. Putz, tudo bem. Remeta os autos para o PGJ. Como assim? Isso. Você vai pedir, ali nos termos do artigo 28 do CPP, que remeta o processo para o Procurador-Geral de Justiça, para que ele faça análise sobre o excesso dessas condições. E aí o PGJ ele poderá nomear um outro promotor para oferecer outra proposta. Ele poderá, por si só, já podar e limitar essa proposta. Ou então ele diz, não, ele tá correto, eu acho que eu entendo que é pertinente, e aí de fato não tem o que fazer, mas você fez a sua parte. Você não vive pelo resultado. A gente conversava sobre ontem, o advogado ele não vive por resultado. O resultado é a consequência de um bom trabalho. E um bom trabalho na defesa é um trabalho combativo, onde você utiliza de todos os instrumentos que estiverem ao seu alcance para efetivar uma defesa com resistência, onde seu cliente possa verdadeiramente estar assistido, tá? Então, teve essa análise sobre as propostas. A gente chega, seu cliente aceita, você aceita, devolve o juiz, faz a análise, se os requisitos legais estão presentes, pressupostos, condições adequadas, o juiz homologa. Homologou, esse processo fica suspenso pelo prazo de 2 a 4 anos. E você, seu cliente no caso, cumprindo as condições. Mas pode ser o caso que você não concorde com a proposta, mas seu cliente queira. O que acontece? Prevalece a vontade do seu cliente. Você não poderá fazer nada, nem recorrer da decisão, tá? Não se aplica aí a súmula 705 do STF. Prevalece a vontade do seu cliente. Ok? Avançando um pouquinho mais, você precisa estar atento. Na transação penal, quando há concurso de agentes, a condição de pena ela vai ser vista isoladamente. Então, o cara está recebendo por 3 ou 4 crimes. Pronto, cada crime vai ser lido isoladamente para ver se atende ao requisito legal do quantitativo de pena para aplicar a transação penal. No caso do SUSIS, missa, soma-se tudo. Então, você precisa estar atento que normalmente o Ministério Público, quando é concurso de agentes, nem oferece, porque não se dá o trabalho de analisar e passa batido. Então, você como advogado de defesa, precisa observar que, de fato, vão somar as penas mínimas das infrações, tá? Mas pode ser o caso de ter causa de diminuição de pena, de ter atenuante que já se percebe de inicial, e pode ser que quando somar as penas com essa causa de diminuição, não supere 1 ano, tá? Então, se não superar 1 ano, ainda assim valerá. É o que diz o STF e o STJ. STF na súmula 723, STJ na súmula 243, dizendo que ainda que seja concurso de agentes com crime continuado, concurso material ou formal, se a soma das penas não superar 1 ano, com seus aumentos ou causa de diminuição de pena, ainda assim poderá ser aplicado. Então, essa análise é sua. É você que vai ser os olhos do seu cliente, para, no caso concreto, antes de fazer o processo seguir, ou simplesmente achar, não, aqui não cabe porque é concurso, você fazer essa análise, porque nos detalhes você ganha o jogo. Fica ligado nisso daí, tá? Já falei aqui sobre a pena de multa. Outro ponto interessante dentro da audiência é que, inicialmente, súmula 723, STF,
e súmula 243 STJ, Hugo. Tá? Outro ponto interessante é que eu falei no começo o que? Olha, passou ali o momento oportuno para você reclamar, caso não tenha sido proposta a suspensão condicional do processo, morreu. Ok, morreu, realmente morreu. Entretanto, fica ligado nisso daí, tá? Que é o seguinte, pode ser o quê? Durante a instrução, o que é que acontece? A desclassificação do delito. A gente tem a mutatio, emendatio libere, então pode haver desclassificação. E havendo a desclassificação do delito, caso a pena mínima não seja superior a 1 ano, poderá ser proposta a suspensão condicional do processo, mesmo que já tenha passado a fase adequada, tá? Então, o que é que você vai fazer? Ficar ligado, porque se isso acontecer no caso concreto, olha, desclassificou e ainda assim ninguém viu, você vai ver. Compete a você ver. Lembra o que dizia Teori Zavascki? Não existe auxiliar da justiça melhor do que um bom advogado. E um bom advogado é aquele advogado que está ligado nos detalhes. E depois de tanta discussão, o STJ também editou uma súmula para falar sobre isso. E é a súmula 337, Hugo. Se liga aí, marca mais uma. Súmula 337. Beleza? Dizendo que caso venha nos autos uma nova capitulação legal, desclassificando o delito, aí sim é possível propor o sucíssio processual. Morreu essa parte dentro da audiência, é uma audiência simples, não se tem muita discussão. Os pontos neurais, eles surgem justamente nesses detalhes para a aplicação do direito. Então você precisa conhecer o direito processual, o direito material aplicado ao caso. Eu trouxe hoje assim os aspectos mais relevantes. Como eu disse, um pouco mais profundo a gente vê na mentoria, a gente mergulha nisso daí e temos até uma simulação a respeito de como é que aconteceria no caso concreto, tá? Mas hoje, essencialmente, esses são os pontos. Uma vez que o magistrado recebe, homologa, suspendeu o processo, caso você descumpra, quando eu falo você, eu estou falando do seu cliente, tá? Caso o seu cliente descumpra essa medida, descumpra qualquer das condições, o que é que vai acontecer? O processo retoma ao momento anterior, ou seja, devolve para você responder a acusação e aí vai seguir os pontos, os atos subsequentes. Outro ponto importante, e aí eu já vi muita gente comer mosca, é que é o seguinte, a transação penal, uma vez que você aceita, você passa 5 anos sem poder aceitá-la novamente, tá? No caso do SUSIS, não tem essa limitação temporal. Então você pode aceitar 10 SUSIS, não faz diferença, um seguido do outro. Você só não poderá ser beneficiado pelo SUSIS se você estiver ainda gozando do outro, se estiver nesse período probatório, tá? Mas passou o estágio probatório, esses 2 anos, pronto, ficou o processo 2 anos suspenso. Passou esses 2 anos, no dia seguinte você pode fazer merda de novo e já poderá ser beneficiado, tá? Não tem a vacácio imposta pela transação penal de 5 anos, tá? A lei não traz isso. Entretanto, muitos magistrados, representantes do Ministério Público, o fazem como se aplicasse o mesmo pressuposto ao SUSIS. Só que nulla pena sine lege. Se não tem uma lei que traga essa previsão, não pode interpretar de forma extensiva e malam parte essa condicional, tá? Pessoal, estamos chegando aí ao final. Eu queria pedir a você que esteve aqui comigo até agora, primeiramente, muito obrigado pela sua atenção. Agradeço de coração por você estar aqui, por você confiar em mim e escutar um pouco sobre essa matéria, acreditar que eu posso
contribuir com você. Você que ficou até agora, vai lá no meu perfil. Eu acabei de postar a frase da live. E a frase é a seguinte: se comprometa a melhorar todos os dias. Se comprometa a melhorar todos os dias. Porque o seu nível de sucesso é medido pelo seu nível de desenvolvimento pessoal. Tá? Então, olha, se mantém firme. Se mantém estudando, ainda que você não esteja vendo as coisas acontecendo, vai semeando, ó, porque é uma semente por dia. É uma semente que você lança por dia que vai te levar aos lugares mais altos. Nada acontece do dia para a noite. José, eu estava lendo hoje sobre a história de José do Egito. Do dia que ele foi vendido como escravo até se tornar governador do Egito, foram 13 anos, tá? 13 anos levando lapada, suportando muitas provações e sofrimentos, mas ele chegou lá. Então eu sei também que você vai chegar, nós estamos nessa caminhada, todos nós temos objetivos, metas e nós chegaremos. Então se mantém firme, tá? Não para. Como eu disse ontem, é muito cedo para pensar que é tarde e desistir agora, tá? E o que você precisar, conta comigo. Estou aqui com o coração aberto para te ajudar todos os dias, beleza? Outro ponto, mentoria. Inscrições estão abertas, então você vai clicar, o link está na bio. É uma mentoria, como eu disse. Eu não vou nem falar de valor, porque é R$1,38 por dia, sabe? Não vale nem a pena falar nisso. Mas o tanto que você vai receber, o tanto que você vai ganhar com isso, não entra no gibi. Então, se você não fez a inscrição, quer só para saber mais, sem compromisso, vai lá olhar. Que quando você vê o que é que vai ser abordado, quais são os bônus que você está recebendo, sabe? Curso de gestão financeira, de gestão de escritório, curso de habeas corpus, e marketing digital. O que mais, meu Deus? De como se comportar, de como ler o comportamento de uma pessoa através do seu perfil comportamental, como lidar com o cliente e formalizar um contrato de honorários. Olha, é tanta coisa nesse mundo que pelo amor de Deus. Então dá uma olhadinha lá, dá uma sacada, vai no link e vai no feed, comenta comenta na frase do dia, me diz o que você achou. E amanhã é uma semana de live. Amanhã eu vou estar ao vivo e eu não vou trazer um conteúdo assim como foi hoje. Eu não vou receber um convidado como foi ontem. Eu vou entrar ao vivo com você. Se você tem alguma dúvida, tá? Se você está com um processo e você não sabe muito bem como lidar com ele, o que fazer, amanhã você vai entrar ao vivo comigo. E aí, logicamente, a gente não vai falar em nome de clientes, nem nada a respeito, mas a gente vai trabalhar e apresentar a solução do teu caso concreto ao vivo. Beleza? Amanhã a nossa live vai ser dessa forma. E eu conto com sua presença mais uma vez. Muito obrigado. Agradeço de coração por ter você aqui. Que Deus te abençoe, te ilumine. E como eu disse, conta comigo. Nós estamos juntos, amadinho, pro que der e vier. Tá? Tchau, muito obrigado. Aninha, Carlinhos, Celeste, Deus os abençoe. São os nomes que eu estou vendo agora. Hugo, obrigado pela participação. Conta comigo, meu velho. Até mais. Até amanhã.